No dia de ontem, quarta-feira, foram realizadas as eleições do Parlamento Juvenil, que transcorreram, na verdade, como uma grande festa, em clima de festa. Mais de 280 candidatos concorreram dentro da representação de suas respectivas escolas, as vagas que ainda restam em cada um dos municípios do Estado do Rio. Os resultados das eleições são conferidos pela Secretaria Estadual de Educação e, assim que conferidos, são enviados à Alerj para que nós possamos, então, promulgar esses eleitos dessa 10ª edição do Parlamento Juvenil. Eu quero dividir com o Parlamento a minha satisfação de coordenar esse projeto e a minha satisfação em ver os olhos de meninas e meninos brilhando, porque sabem que podem ser, sim, protagonistas da política fluminense, que podem afetar a política, ao invés de continuar nessa de que a política afeta tantas nossas vidas e a gente, muitas das vezes, fica de forma passiva a isso. É importante que nós tenhamos uma geração que afete cada vez mais a política, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, uma sociedade que, acima de tudo, possa respeitar os direitos de todos e defender essencialmente os invisíveis. Essa fé política é que nos move. E quando eu vejo o Parlamento Juvenil sendo o sucesso que é, eu fico pensando nessa proposta que está tramitando no Senado e que está agora em consulta pública sobre o projeto Escola Sem Partido. Na minha opinião, escola sem partido não é escola. Escola que não discute política, escola que não aprende acerca da história do país e da humanidade, escola que não tem a liberdade das pessoas se expressarem de acordo com suas convicções, sejam elas corretas ou erradas, não sou eu que tenho que julgar, mas tenho certeza que nossos alunos têm capacidade crítica suficiente para ter, sim, as suas opiniões e terem, inclusive, a opção de não ter partido. Mas não ter partido também é tomar partido. E se engana quem muitas das vezes acha que partido já começa com a palavra errada, partido. Não, não há aí questão partida, assim ser parte de algo, lutar por algo, por se considerar parte de possibilidade de, através de ideias, fazer as transformações necessárias. Eu sou completamente contrário à questão da escola sem partido e acho absurda esse tipo de proposta que torço para que não tenha êxito. Até porque a rechaça à política é uma rechaça a si mesmo. Recusar a política é recusar a possibilidade de uma vida em sociedade, em coletividade. Agrada muito essa história de renegar a política àqueles que não querem que as pessoas participem da política. A gente precisa cada vez mais de cidadãos críticos, conscientes e participativos, e por isso que é fundamental que nós, que estamos hoje ocupando cargos políticos, exaltemos a política, porque a política é boa, o que é ruim são alguns que estão na política. E ressalto, alguns. Eu, particularmente, sou daqueles otimistas que acredita que tem muita gente boa na política, muita gente querendo fazer a diferença e que a gente não pode generalizar. A generalização é uma praga. A generalização é o que desgraça a democracia. Não podemos incorrer no erro de generalizar. Só interessa a parte da mídia, a parte do judiciário, rechaçar a política, porque esses querem ter cada vez mais poder, querem cada vez mais manipular as pessoas, manipular as opiniões. E é por isso que é necessário que a escola tenha sim partido, que a escola tenha sim ideologia,
que as escolas possam estar tendo aqueles da direita ou da esquerda, ainda que sejam conceitos ultrapassados, mas que possa ter sim aqueles que defendem o lado A ou o lado B. Toda história tem dois lados, toda posição tem o lado positivo e o lado negativo. E no dissenso é que se busca o consenso. A escola tem que ter sim esses debates e essas discussões para que a gente possa ter sim uma geração muito melhor do que aí está. Eu, particularmente, sou em parte filho da ditadura. Eu sou da década de 80, né? Mas o resultado da ditadura, ele prosseguiu pela década de 90, quando eu recebi a educação na escola. A gente precisa ter o olhar crítico e aproveitar que vivemos num país democrático para que as pessoas possam ser ensinadas sobre democracia sem ser doutrinadas, é claro. Mas eu acredito demais na capacidade das pessoas de fazer a diferença disso ou daquilo para ter a sua própria opinião. Escola tem que ter partido. Por falar em escola, amanhã, às 19 horas, no município de Nova Friburgo, eu entrego a minha primeira medalha Tiradentes, a primeira medalha Tiradentes que concedemos ao Colégio Anchieta. Eu quero aproveitar aqui já para agradecer a possibilidade de fazer essa homenagem. Eu fui funcionário do Colégio Anchieta, eu tenho orgulho de ter feito parte daquela família, foram alguns dos melhores momentos da minha vida, ajudou a formação do meu caráter, a minha formação ética, e eu tenho muito orgulho de poder parabenizar amanhã com a entrega da medalha Tiradentes do Colégio Anchieta. Aproveito para convidar a todos a estarem nessa cerimônia, que não é apenas uma homenagem a um colégio que tem 130 anos de história. Não é apenas uma homenagem à Companhia de Jesus, aos jesuítas. É, acima de tudo, uma homenagem à educação, àqueles que acreditam não apenas na educação do 2 mais 2 é igual a 4 ou das regras ortográficas, mas uma educação humanística, uma educação que possa formar homens e mulheres para os demais. Uma formação que seja completa. E o Colégio Anchieta, ao longo de sua trajetória, fez isso muito bem. E é por isso que recebe essa homenagem. Além, é claro, de quem conhece o município de Nova Friburgo, sabe que o Colégio Anchieta é um dos mais belos cartões postais do estado do Rio de Janeiro. A sua arquitetura lindíssima, de um prédio gigantesco, amarelo palha, envolto em palmeiras já centenárias, as palmeiras imperiais, que realmente fazem daquele espaço muito mais do que um colégio. E até faço o desafio, né? Não há um friburguense, não há uma pessoa da região centro-norte fluminense que não tenha uma história com o Colégio Anchieta, independente de ter sido aluno, funcionário. Tem pessoas que ali casaram aqui mesmo, nessa assembleia. O deputado Flávio Serafini casou no Colégio Anchieta, na capela do Colégio Anchieta. Enfim, o Anchieta tem verdadeiras histórias, não só na área de educação, mas também na religiosa, na união de pessoas, de amores, e é uma história muito bonita e de amor sem sombra de dúvidas. E para encerrar, senhora presidenta, eu acho que a questão dos incentivos fiscais é um debate que vai se estender muito, mas não dá para fazer isso de forma rasa. Acho que as opiniões devem ser respeitadas e respeito a todas as opiniões, mas considero que nós temos que ter um cuidado gigantesco para que a crise do Estado, em nome da crise do Estado, nós geremos ainda mais crise para aqueles que, no fundo, não são os culpados. O culpado da crise do Estado é, acima de tudo, o seu gerenciamento, a sua gestão. E nós percebemos que o Estado tenta a todo momento colocar isso na conta do servidor, do trabalhador, colocar isso na conta até dos micro, pequenos e grandes empresários. Essa dívida não é deles. O problema não foi gerado por eles, o problema foi gerado por erros de estratégia, de planejamento e de uma política que foi mal gerenciada nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro. Devem assumir a sua responsabilidade.